Evangelho segundo João, capítulo de número 13. Eu vou ler dos versos 1 ao 11. Diz assim o verso de número 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: lava, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar, senão os pés. Quanto mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Até aqui a leitura. Oremos para que o Senhor ilumine o nosso entendimento, toque o nosso coração com a exposição desses versos. Eu quero iniciar, como de costume, fazendo uma pergunta. E a pergunta que eu nos faço nessa noite é: como que você lida, ou como você reage às humilhações que a vida permite? Como você reage à humilhação? A humilhação talvez é aquilo que fere o nosso senso de valor, nossa justiça própria, nosso amor próprio. Como você reage quando alguém te rebaixa? Talvez humilhação, uma definição de humilhação é quando nós somos ou nos sentimos rebaixados por alguém. E a pergunta que eu nos faço é: como nós reagimos quando somos humilhados? Quando nós somos rebaixados? Eu pergunto isso porque nós estamos diante de declarações. O Evangelho de João, a narrativa dos evangelistas nos mostram o maior ou a maior humilhação que a humanidade teve conhecimento. E deixa eu já te dizer uma coisa: a maior humilhação que você pode conhecer na sua vida não é a sua, não é a minha. Às vezes nós somos humilhados, graças a Deus por isso, porque a humilhação faz com que nós entremos em contato com a nossa humanidade e nos impede muitas vezes de querermos ser o que não somos. Nos coloca em contato com a nossa pequenez. Isso é importante. Mas a maior humilhação que nós podemos conhecer não é a nossa, é a de Cristo. Pensa comigo o seguinte: aquele que é Deus, onipotente, se rebaixando à limitação da força do corpo humano. Aquele que é Deus onipresente se limitando a se rebaixar, assumir em sua natureza a limitação do alcance dos membros humanos. Aquele que pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Aquele que é Deus Todo-Poderoso, assumindo em si, no seu ser, na sua natureza, a limitação humana. Isso é humilhação. Deus Todo-Poderoso se rebaixando à condição de servo, de homem. Toda e qualquer humilhação que você e eu experimentamos na vida não se compara a essa. Porque qualquer rebaixamento que nós enfrentamos é muito pequeno.
Por mais, ninguém pode nos rebaixar, né, a nos deixar menor do que nós já somos, comparado à grandeza desse Deus que se rebaixa. Humilhação é isso. Isso é verdadeira humilhação. E o mais interessante é que quando nós olhamos para as Escrituras, essa humilhação não foi imposta, ela foi voluntária. A humilhação de Jesus Cristo. Pensa você, o mesmo Deus que cria, que traz à existência o que não existe, agora se sujeitando a ser cuidado pela sua criatura. O que eu estou dizendo? A humilhação de Cristo não começa na cruz, como muitos pensam. A cruz é o ápice da humilhação. A humilhação de Cristo tem início no seio de Maria, sendo amamentado por uma criatura dele. Pensa você, aquele que sustenta a existência, aquele que cria todas as coisas e mantém a vida humana, agora sendo sustentado por uma de suas criaturas. A humilhação de Cristo passa pela vulnerabilidade, pela fragilidade do corpo de uma criança, de um bebê. Pensa você, aquele que mantém galáxias, aquele que mantém a órbita dos planetas, aquele que mantém o calor e a luz do sol, se sujeitando à fragilidade do corpo de um bebê, sendo levado para lá e para cá, sendo cuidado. Olha a fragilidade de uma criança e você vai entender o que é humilhação da parte de Deus. A humilhação de Jesus passa pelos momentos em que ele foi rejeitado por aqueles que o viu crescer. Ele teve rejeição da própria família, ele teve rejeição dos homens de Nazaré que o viu crescer, viram crescer. Eles disseram: esse aí é Jesus, nós já o conhecemos. A humilhação de Cristo passa por esse momento que nós vamos estudar nessa noite. O Deus criador da existência limpando, lavando os pés sujos de homens pecadores. E a humilhação de Cristo tem o ponto máximo na cruz. Um homem desnudo, um homem sem vestes, todo ensanguentado, com a carne rasgada, sendo chacoteado pelos homens que o colocaram lá. Esse é o ponto máximo da humilhação. Hoje nós estamos diante da narrativa de uma parte da humilhação de Jesus Cristo. E eu quero que nós entendamos nessa noite que essa é a humilhação que nos salva. Se não fosse pela humilhação de Cristo, por essa humilhação voluntária, nós estaríamos perdidos. O tema central, ou a fala central desse texto, eu tomo aqui do verso 8, quando Jesus diz: respondeu-lhe Jesus, João dizendo: se eu não te lavar, não tens parte comigo. A humilhação de Cristo é a causa da nossa salvação. Não importa o quanto você seja humilhado na sua vida, nenhuma humilhação se compara àquela que te salvou, a humilhação do Filho de Deus. Por que João diz isso? Nós respondendo essa pergunta, a gente vai encaixar esse texto no contexto. Até aqui, a partir do capítulo 13, as portas das multidões estão fechadas. Jesus termina o seu ministério público. Agora ele entra no seu ministério privado, particular, para os seus discípulos. Ele é dedicado aos seus discípulos. Do capítulo 13 de João até o capítulo 17 é o registro dos ensinamentos de Cristo naquela última noite, que antecedeu a sua crucificação, que antecedeu a sua entrega. Na noite em que ele foi traído, vários ensinamentos são registrados por João. Aqui a porta para as multidões são fechadas e ele entra no ensino particular. E João vai nos mostrar aqui, através desse texto, que Jesus deixa um exemplo muito claro para seus discípulos. O gesto de Jesus, passando por essa humilhação, vai conduzir os seus discípulos ao entendimento de que Ele é o Filho de Deus, que se humilhando propicia a salvação dos homens, e que agora esses homens que contemplaram esse gesto de Jesus, que tiveram seus pés lavados por Jesus, são os homens delegados por Jesus para continuar o trabalho, para apresentá-lo para as nações.
eles estariam sendo colocados diante da seguinte mensagem: olha, assim como eu fiz, assim como eu me humilhei, assim como o meu gesto de auto-humilhação foi capaz de salvar os homens, não pense que com vocês vai ser diferente. Vocês passarão, porque vocês serão servos como eu sou o servo do Pai, e vocês passarão por esse processo de humilhação para salvar outros. Aqueles homens estavam aprendendo com o mestre aqui. Nós estamos diante então da humilhação que nos salva, a humilhação do Filho de Deus. E a primeira coisa que eu tiro aqui, vários ensinamentos que nós podemos tirar desses 11 versículos, e a primeira que eu compartilho com os irmãos é que a humilhação de Cristo faz parte de um plano eterno. Verso 1. Acompanhe atentamente aí. Exposição bíblica requer Bíblia aberta. Diz assim: primeiro ponto que eu tiro para nós aqui é: essa humilhação que nos salva, a humilhação do Filho de Deus, faz parte de um plano eterno do Pai, a qual Jesus sempre esteve atento e sabendo dele. O verso 1 ele diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. A ênfase que é: Jesus está ciente de cada acontecimento. Jesus sabe, Jesus está sabendo. Ele não é pego de surpresa com aquilo que vem pela frente. Esse processo de humilhação do Filho de Deus Jesus está cumprindo uma agenda celestial, uma agenda eterna, a qual, sabe ele, é impossível ser transformada, porque faz parte de um decreto de Deus, e decreto de Deus é inalterável. E Jesus sabe que nesse momento ele passará por aquilo que está decretado pelo seu Pai. Ele sabe que a sua hora chegou. É interessante ver nesse evangelho que em outras ocasiões Jesus deixa claro o seguinte: não é chegada a minha hora. Vocês vão lembrar que lá no capítulo 2, quando Maria chega para ele nas bodas de Caná, né, falando: olha, o vinho acabou. Ela espera de Jesus alguma coisa. Jesus olha para ela e diz assim: olha, mulher, que tenho eu contigo? Não é chegada a minha hora. Não é chegada a minha hora. Em outros momentos, João vai narrar que os homens tentaram pegar Jesus, mas não foram capazes, porque ainda não era chegada a sua hora. Agora João vai narrar o seguinte: Jesus sabendo que a sua hora chegou. Nada, nenhum dos seus acontecimentos, nenhum dos acontecimentos que Jesus enfrentou na terra passaram ou estão desconectados ou pegaram o mestre de surpresa em algum momento. Inclusive os momentos que antecedem a maior dor que aquele homem sentiria, o sofrimento da crucificação. Jesus sabendo que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. O eufemismo usado por João aqui é para dizer: Jesus sabia que a hora de morrer chegou. E em outro momento ele vai dizer: por acaso eu vou pedir para que o Senhor me livre dessa hora? Se é para isso que eu vim. Jesus sabia. E esse plano eterno de Deus se cumprindo aqui está relacionado diretamente à entrega do Cordeiro. Por isso o momento escolhido pelo Senhor é propício. Ele inicia dizendo: ora, antes da festa da Páscoa. Nós já vimos em outras ocasiões aqui, inclusive no Evangelho de João, a festa da Páscoa é o momento em que os judeus lembravam, recordavam a libertação do Egito. O cordeiro era sacrificado. Nós podemos entender que naquele dia, naquele momento em que Cristo estava morrendo, as famílias estavam sacrificando os seus cordeiros. Mas o plano eterno de Deus, que envolvia a humilhação do seu próprio filho, passava pela necessidade do cordeiro se entregar voluntariamente. E é isso que ele faz aqui. O plano de Deus está se cumprindo, ele não é pego de surpresa. Essa auto-humilhação está presente na agenda celestial. Você foi resgatado por um Deus que não se importou em se humilhar. Isso já poderia nos levar a aplicar muitas coisas para nós. Ser seguidor de Jesus Cristo é buscar se assemelhar a Ele. Esse é o bem a qual Deus nos promete.
Esse é o bem ao qual Deus garante que todas as coisas cooperem para que ele seja real na nossa vida. Ser semelhante a Jesus Cristo. É interessante que muitos querem ser semelhantes a Jesus Cristo, muitos querem ser cristãos, mas não querem ser humilhados. Não querem experimentar desse sofrimento ou dessa experiência que é tão rejeitável, que é indesejável na vida humana. Olhando para as Sagradas Escrituras, irmãos, nós entendemos que é impossível vida cristã sem auto-humilhação. A começar do nosso Mestre, nosso Senhor, pelo exercício de uma auto-humilhação, foi possível o seu resgate e a sua redenção. Primeiro ponto que eu aprendo aqui. Segunda coisa que é importante, eu tiro desse texto, ainda no verso 1, é que essa humilhação de Jesus é a demonstração do amor especial que Deus tem pelo seu povo. Olha só, o final do verso 1 diz assim: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. A humilhação de Jesus é a demonstração de um amor especial. Percebe essa afirmação? Um amor especial que ele tem pelos seus. Tendo amado os seus que estavam no mundo. Por que eu afirmo que o amor de Cristo é demonstrado de forma especial através dessa humilhação? Porque Deus ama a todos. Com um amor comum. Mas o povo de Deus, a igreja de Deus, é alvo de um amor especial. É alvo de um amor sacrificial. Percebe? O mesmo João que escreve João 3,16, dizendo que Deus amou o mundo. E muitos pegam essa declaração dizendo: Deus amou o mundo, como se o amor de Deus fosse dedicado, destinado a todo o mundo, e de forma indiscriminada, igual. Muitos usam João 3,16 dizendo: Jesus, ou Deus, amou o mundo e deu o seu Filho. Mas o mesmo João que diz que Deus amou o mundo, vai dizer aqui no verso 1 dizendo que ele amou os seus que estavam no mundo. Tendo amado esses até o fim. A expressão aqui, até o fim, é amado eles de forma máxima, totalmente, de um amor inabalável, um amor que o fez com que ele fosse até as últimas consequências. O amor que levou Jesus até as últimas consequências, irmãos, doa quem doer, não está disponibilizado para todos os homens. Ou não é eficazmente dedicado a todos os homens indiscriminadamente. O apóstolo João nos mostra que é aos seus. A sua igreja é amada de forma especial. Existe um amor comum, existe uma graça comum que Deus distribui a todos os homens de forma indiscriminada. A bondade de Deus, o sol que nasce para todos, a chuva que vem tanto para o incrédulo quanto para o crédulo, a saúde que é mantida tanto no crente quanto no descrente, o amor comum, a graça comum de Deus está disponível para todos. Mas através desse gesto de humilhação própria do Senhor Jesus Cristo, nós entendemos que existe um amor especial, existe uma graça especial que é dedicada aos seus, a qual ele chama: tendo amado os seus que estavam no mundo. É interessante, essa palavra mundo, nesses capítulos que seguem, se repete 40 vezes. E sempre mostrando a diferença do discípulo para a humanidade caída como um todo. Deus faz sim distinção entre a sua igreja e aqueles que o rejeitam. O amor especial de Deus não é dedicado àqueles que o rejeitam. Porque nós vamos ver aqui que a humilhação de Cristo inevitavelmente purifica aqueles que pertencem a Ele. Continuando aqui, esse gesto de humilhação do Senhor vai ser maior. Perceba que é uma sequência de fatos de humilhação. O propósito de Cristo, a humilhação de Jesus Cristo, ela vem de gesto após gesto de humilhação. Eu já disse, é a humilhação sendo amamentado pela sua criatura, é a humilhação sendo cuidado pela sua criatura, é a humilhação daqueles homens que o rejeitam, é a humilhação tendo que fazer o trabalho de um escravo, ele sendo o Senhor da existência, é a humilhação sendo crucificado. É um processo inteiro de humilhação, uma vida de humilhação. E crente não gosta de ser humilhado pelo menos uma vez.
quando o mestre foi humilhado a vida inteira. Essa humilhação de Cristo passa a ser maior ou ainda ampliada porque o inimigo estava presente. Percebe? O traidor estava presente e seria alvo do mesmo gesto que Jesus tem com os outros. O verso 2 diz assim: durante a ceia, tendo o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus. A humilhação de Cristo é ampliada com a presença do inimigo aqui, do traidor. Judas teria os seus pés lavados pelo Criador que ele trairia. E veja que é interessante, Jesus sabia que ele era o traidor, porque no verso 11 deixa claro: pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Percebe o gesto de Jesus? Ele não apenas está lavando os pés de pecadores, ele está lavando os pés de um traidor que o entregará para a morte. Isso já nos permite aplicar de alguma forma para nós. O serviço que você presta a alguém não leva em conta, ou não deve levar em conta, o merecimento dessa pessoa. O serviço de Jesus lavando os pés do discípulo, nós vamos ver por que ele fez isso, não levou em conta, não havia méritos naqueles homens, muito menos em Judas. É muito fácil nós servirmos aqueles que merecem o nosso serviço, irmãos. É muito fácil nós nos importarmos, nós cuidarmos daqueles que merecem, daqueles que fazem tudo para merecer o nosso cuidado. Isso não é graça, isso é conveniência. Graça é você ser capaz de servir alguém que não merece o seu cuidado. Isso é graça. Misericórdia é você ser capaz de perdoar aquele que repetidamente fere a sua integridade. Amor incondicional é você ser capaz de servir alguém que te trai, que traz sua confiança, que não honra aquilo que você faz por ela, que no momento em que você está servindo ela, ela está te odiando. É isso que eu vejo aqui. Judas já tem o seu coração decidido entregar o Filho de Deus, e ainda assim vai ser servido pelo Filho de Deus. Irmãos, se nós somos incapazes de fazer o bem para aquele que não merece a nossa atenção, nós não aprendemos ainda o que é cristianismo. Nós temos mais de Judas do que de Jesus Cristo. A humilhação de Jesus ela é ampliada aqui. Ele não apenas lava os pés dos pecadores, ele lava os pés de um pecador que o trairá. O serviço que Jesus presta àqueles homens não está pautado no merecimento daqueles homens, está pautado na fidelidade que ele tem ao propósito de Deus. Isso aqui, mais uma vez, aplicando para nós, irmãos, o serviço que nós prestamos na casa de Deus, fora da casa de Deus, seja no ambiente da igreja, seja no ambiente do trabalho, na vida pessoal, não deve levar em conta o mérito ou o merecimento do outro, mas deve levar em conta a fidelidade do Deus que nos manda servir de forma abnegada, de forma de entrega, sem reservas. O amor ou o serviço que Jesus Cristo presta àqueles homens não leva em conta o merecimento deles, leva em conta a fidelidade que ele tem com a obra do Mestre, e isso com a palavra de Deus, com a vontade de Deus, do Pai. E isso fica claro porque nos leva imediatamente ao verso 3. Olha o verso 3: Jesus sabendo que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus. Veja, o que motivava Jesus, o que movimentava o serviço de Jesus naquele momento, era a fidelidade que ele tinha ao cumprimento da vontade do Pai. A humilhação de Cristo, então, foi possível porque ele é um servo fiel. Percebe?
Nós fomos alvos de um amor incondicional. Mas não porque somos importantes demais, mas porque aquele que nos amou é fiel à vontade do Pai, a vontade desse Deus de resgatar pecadores. A vontade do Pai é o centro do coração de Jesus. O que motiva a fidelidade de Jesus, quando ele diz no verso 3, sabendo coisas que Jesus sabe que a sua hora chega, Jesus sabe quem é o traidor, e Jesus sabe que o Pai tudo confiar às suas mãos. O que é esse tudo? O que foi esse tudo que Deus confiou às mãos de Jesus Cristo, a ponto de descansar e na certeza de saber que o Filho cumpriria? O plano de redenção, o plano de salvação planejado na eternidade estava sendo aplicado pelo Filho de Deus. Deus Pai, através do Deus Filho, cumpre o seu plano. É esse o sentido a qual João dá para as palavras. Jesus sabia que Deus havia confiado tudo à mão dele, e é o fato dele ser fiel ao plano do Pai que o movimentava dia após dia, nesse gesto após gesto de auto-humilhação. Se não formos fiéis ao Senhor que governa as nossas vidas, jamais teremos a capacidade de nos humilhar. Porque a auto-humilhação requer fidelidade a Deus. Apesar de estar sendo injuriado, apesar de estar sendo humilhado, o Deus que governa a minha vida determina as minhas ações, e é por Ele que eu falo, é por Ele que eu faço, e não é por aquele que me humilha. Amém? Outra coisa que nós podemos aprender aqui, outra lição que nós tiramos desse texto, no verso 4. Então, a humilhação de Cristo, ela é motivada, ela é real por conta da sua fidelidade ao Pai, verso 3. E essa humilhação de Cristo, ela vai ser demonstrada aqui por João com detalhes muito vívidos. João, quando ele escreve esse texto, os versos 4 e 5, ele narra detalhes que nos convida para aquele momento. Olha só, ele diz assim, verso 4: levantou-se da ceia. A auto-humilhação de Jesus detalhada aqui. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, percebe, ele está narrando o fato e te convidando para você pensar naquilo que está acontecendo. Verso 5: depois deitou água na bacia, passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Detalhe do gesto de Jesus é trazido aqui para contextualizar, para você entender a necessidade desse lavar os pés. E por que Jesus fez isso? Nós vamos lembrar que eles estão vindo de Betânia para Jerusalém. E naquele tempo as estradas não tinham asfalto. Eles andavam a maior parte do tempo de sandálias de couro, sandálias abertas. Os homens, as pessoas, as mulheres passavam a maior parte do tempo com os pés sujos. Quando eles chegavam a um lugar no qual eles foram convidados, seja para cear, seja para para visitar alguma pessoa importante, quando eles chegavam lá, eles estavam com os pés sujos. Isso era muito comum. O anfitrião, para demonstrar que aquele convidado, que aquela pessoa que estava ceando com ele, que estava participando daquele momento com ele, para demonstrar que essa pessoa é importante, o que o anfitrião fazia? Pegava o escravo, delegava para o escravo mais rebaixado dos seus serviços, né, dos seus servos, colocava esse escravo para lavar os pés dos convidados. Lavando os pés dos convidados, os convidados vão estar mais confortáveis e se sentiriam mais honrados. Por
porque o anfitrião está dizendo que ele é bem-vindo naquele lugar. Então tinha a prática de se ungir a cabeça com óleo e lavar os pés dos convidados que estavam sujos. Mas perceba uma coisa, não era o anfitrião que fazia isso, era o escravo. E geralmente o escravo mais rebaixado. Quando os discípulos, juntamente com Jesus, chegam no cenáculo para essa ceia, lá está preparado o ambiente. Tem a mesa, o jarro d'água, a bacia d'água, a toalha, mas não tem o escravo. Como vai lavar os pés? Não tem nenhum escravo. Somos iguais. Começo a pensar que talvez um discípulo espera o outro. Não, eu não vou lavar o pé dele. Eles acabaram de perguntar para Jesus: quem é o maior no seu reino? Qual que é a posição que eu vou ter? Qual que vai ser o meu cargo? Eu vou sentar à tua direita, à tua esquerda? O que eu vou ser? Eu vou ser algum ministro importante? Esse era o pensamento dos discípulos. Eles estavam preocupados com que cargos teriam no reino de Jesus. Mas que eu vou lavar os pés do outro? Não, nós somos iguais, não tem escravo. E agora? Jesus dá uma lição para aqueles homens. Esse é o significado da expressão: levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima. No original, vestimenta aqui em grego está no plural. É a mesma palavra que aparece quando as vestes de Jesus são tiradas na crucificação. Sabe o que está indicando aqui? Jesus ficou no máximo vestindo uma tanga. Era a vestimenta dos escravos daquela época. Jesus se apresenta como escravo dos seus discípulos, servindo os seus discípulos. Aqueles homens talvez estariam dispostos a lavar o pé do mestre, porque o mestre é mais importante, mas eu lavar o pé um do outro? Não, nós somos iguais. Se eu servir você, você vai achar que você é mais importante que eu. Então não vou fazer. Jesus dá uma tremenda lição para aqueles homens. Jesus mostra a importância de que eles considerassem um aos outros superiores a si mesmos, para que pudessem servir com qualidade, para que pudessem servir como o mestre serviu. Eu penso que é daqui que Paulo, ou dessa ilustração que Paulo faz uso, para quando ele chega lá em Filipenses capítulo 2, verso 3, dizendo assim: nada façais por partidarismo ou vanglória. O que é isso? Não sirva buscando aparecer, buscando ter seguidores para você mesmo. Os que os discípulos estavam buscando. Como eu vou ser mais importante, Senhor? Qual que é o cargo que eu vou ter? Paulo vai dizer: nada façais por partidarismo ou vanglória. Antes, ou seja, ao contrário, com humildade, considere os outros, uns aos outros, superiores a si mesmo. Paulo desenha para os filipenses o que Jesus demonstrou com seu gesto, assumindo uma forma de escravo, literalmente, vestindo-se como um escravo, ou se despindo para ser parecido como um escravo mais rebaixado possível, para lavar o pé de pecadores, inclusive de um pecador traidor, que o entregaria para a morte. Aplicando para nós já, irmãos, o teu serviço, seja na empresa, seja na igreja, jamais será semelhante ao serviço do mestre, se nós não formos incapazes de encarar aquele que nós servimos como sendo superiores a nós mesmos. Jamais serviremos com qualidades se nós nos julgarmos iguais ou melhores. A humilhação de Cristo nos ensina isso. Quando eu te considero superior a mim, eu tenho temor para me relacionar contigo. Eu vou te servir com qualidade. Quando você se considera inferior a mim, você vai ter temor para se relacionar comigo e vai servir com qualidade. Por isso que João detalha de uma forma tão brilhante o gesto de Jesus aqui. E é por isso que a atitude de Jesus choca os discípulos. A humilhação de Jesus choca os discípulos. Olha o verso 6.
Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e esse lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés? A indagação de Pedro é clara, mas como? Não tem escravo nenhum aqui, eu deveria lavar os teus pés, mas como assim você vai lavar o meu? O senhor está invertendo o código ético e moral. Não pode. Como? Eu deveria lavar, você é superior a mim, como você lava os meus pés? Isso choca os discípulos. Eu penso que os demais também pensaram isso. Só que Pedro sempre foi o mais impulsivo dos 12. É aquele que se apresentou pensando em voz alta: como que você vai lavar meus pés? É interessante como que no original aparecem essas palavras, porque João faz isso de propósito. A tradução literal, conforme João escreveu, é assim: Senhor, tu meus pés lavas? Ele coloca em sentidos opostos. Jesus, tu meus pés. O que ele está colocando ali? De um lado, o Deus Criador, o Senhor, soberano, todo-poderoso, santo, santo, justo. Do lado de cá, um pecador com os pés sujos. Isso chocou a capacidade intelectual de Pedro. Ele não entendeu. E ele não entendeu porque ainda era homem natural. Ele não entendeu porque eles eram orgulhosos, prepotentes. Nós jamais temos a capacidade de servir alguém considerando o outro superior a nós mesmos, enquanto formos orgulhosos. A tua dificuldade para servir revela muito o coração que você tem. Pedro não entendeu aquilo, irmãos, porque a humilhação de Jesus Cristo só fica nítida para nós com a ajuda do Espírito Santo. Olha o verso 7. Respondeu-lhe Jesus: o que faço não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. O que Jesus quer dizer aqui? Olha, agora você realmente não entende o que eu estou fazendo. Agora, Pedro, você não tem capacidade para discernir, porque não há nada no homem propriamente que o faça discernir os gestos de Deus, a voz de Deus, a vontade de Deus. Realmente, você vai entender depois. A humilhação de Jesus, irmãos, ela é demais para o homem natural. 1 Coríntios, no capítulo 1, verso 18, Paulo vai dizer assim: que o Evangelho é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. O homem natural, a humilhação de Cristo é difícil demais de se entender. O judeu via como escândalo a cruz, a mensagem da cruz. O gentil era escândalo para os judeus, loucura para os gentios, porque eles não entendiam como que um homem pregado na cruz pode ser sinônimo de algo poderoso. Não compreendia. Como que pode ser algo bom um homem nu, preso no madeiro, como um maldito, morrendo ensanguentado? Como que isso pode ser algo bom? E é por isso que Jesus vai dizer para Pedro: olha, agora você não entende, mas você vai compreender depois. Esse compreender depois é somente depois que o Espírito Santo fosse dado. Em vários outros momentos, esses discípulos que tinham contato com Jesus ficaram incrédulos ou sem discernir o que estava acontecendo, justamente porque eram homens naturais. Você jamais compreenderá o sacrifício de Cristo sem o agir do Espírito Santo. Se nessa noite você entende que Cristo morreu no seu lugar para salvar você, para te resgatar do inferno, para te dar a vida eterna, entenda uma coisa: você nasceu de novo. Você não foi capaz de usar suas faculdades mentais para chegar a essa conclusão, porque somente quem é nascido de Deus entende a humilhação de Jesus Cristo. Isso nos leva aqui para o verso 8 e 9, que diz assim: disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Pedro continua então, verso 9. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça.
Pedro, impossível, veja que o homem não tem equilíbrio. Esse Pedro é 880. Jesus chega para ele, vai lavar os pés dele, o quê? Meus pés não, você vai lavar meus pés? Não, não vai. Jesus diz para ele, ó, se eu não te lavar, você não tem parte comigo, cara. Então lava tudo, cabeça, mão. O lavar cabeça aqui é que molhar a cabeça ia ser molhar inteiro. O que Jesus quer dizer aqui? A humilhação de Jesus Cristo, é isso que João está nos mostrando, nos faz participantes das bênçãos que Deus dá através dele. O tema central, a expressão central que eu quero te chamar a atenção é essa: respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar, não tens parte comigo. O que aquele símbolo representava? Não era apenas um ritual. Nós chegamos a um ponto, aqui é uma quinta-feira à noite, antecedendo a Páscoa, esses homens tendo esse privilégio de ouvir isso de Jesus, mostrando o seguinte: esse sinal, esse símbolo, não era eficaz em si mesmo. Não é a água que tinha alguma representação mágica. Jesus está querendo apontar para o ponto máximo da sua humilhação, que é a cruz. Jesus estava mostrando para eles o seguinte: olha, vocês, pelo meu ato, serão purificados, e de forma definitiva. Quando ele diz, olha, se eu não lavar vocês, ele está querendo mostrar o seguinte: olha, a parte desse meu gesto de auto-humilhação, através do qual o lavar os pés é só uma parte dele, se não for por essa minha humilhação que perdoa homens, que lava o pecado dos homens, vocês estão perdidos. Se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Se eu não te lavar, você jamais será restaurado. Se eu não te lavar, você jamais será limpo. Você jamais será aceito por Deus. Irmãos, nós não somos aceitos por Deus porque fomos capazes de fazer algo que Ele nos pediu. Só seremos aceitos por Deus se formos lavados nesse sangue que redime o pecador. Esse é o ensinamento ao qual Cristo traz aqui: se não for por mim, você está perdido. Se você não for lavado por mim, não tem parte comigo. Não é por aquilo que você faz, é por aquilo que Ele fez. Não é pelas nossas obras, é pela obra dEle. Ele é quem nos lava. Não ter parte com Ele é não ser co-herdeiro com Ele. O Pai, Deus Pai, prometeu entregar ao Deus Filho a plenitude da criação, como presente. A igreja como um presente para Jesus. A comunhão eterna com o Deus Pai está em Cristo Jesus. Quando Ele diz, vocês são participantes, você só pode provar da intimidade com Deus ou da eternidade com Deus se você estiver em Jesus Cristo. Jesus é ressuscitado entre os mortos. Se você estiver ligado a Ele, você também é ressuscitado. Jesus foi ressuscitado entre os mortos para viver essa comunhão eterna que Ele já tinha desde a eternidade, que diz no verso 3, Ele sabe que Ele viera de Deus, agora estava voltando para Deus. Jesus provará da eternidade a presença de Deus. Se você estiver ligado a Ele, você é um coparticipante dessa comunhão eterna de satisfação. É isso que Ele quer dizer: não tem parte comigo. Por isso que Paulo, em Efésios capítulo 1, verso 3, vai nos dizer: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Você só provará da eternidade com Deus se for lavado por Ele, se estiver ligado a Ele, sendo coparticipante daquilo que Ele conquistou. Caminhando para o fim, essa humilhação de Jesus aqui nos mostra que através dela a igreja é purificada definitivamente, e ela evidencia essa purificação através da santificação constante. Vou repetir para você entender. A humilhação de Cristo nesse texto, especificamente no verso 10, vai nos mostrar
que a igreja de Cristo é purificada de forma definitiva. O que é definitivo? Para sempre. Não precisa de um outro gesto. Não precisa de um outro redentor. Não precisa de uma outra solução. Nós aprendemos aqui que a igreja de Cristo é purificada para sempre. E a evidência disso é a santificação, que também é constante. Verso 10. Declarou-lhe Jesus: quem já banhou-se não necessita de lavar, senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Perceba que ele diz assim, Pedro, porque Pedro vai dizer para ele: ó, então lava tudo, lava a cabeça, lava a mão, não lava só os pés, eu quero ter parte contigo. E ele vai dizer: quem já banhou-se está limpo, precisa lavar somente os pés. Já está limpo, precisa lavar somente os pés. O que significa isso? Os pés, simbolicamente aqui, é a representação do seu dia a dia, é a caminhada cristã. A evidência de que um dia você foi purificado para sempre é que você busca ter um dia a dia de vida cristã, de dedicação ao Senhor Jesus Cristo que te resgatou. A evidência de que um dia você foi purificado para sempre é que o seu dia a dia é um dia a dia de busca constante pela pureza. Hebreus capítulo 10, verso 14, o autor diz assim, que com uma única oferta, a oferta de Jesus Cristo, o sacrifício de Jesus Cristo, com uma única oferta, aperfeiçoou, purificou para sempre todos que estão sendo santificados. Percebe? 2 tempos verbais aqui. A oferta de Cristo aperfeiçoou para sempre. Ou seja, pretérito perfeito. Acabou, cumpriu, ele fez a parte dele, deu certo, purificou para sempre. Quem? Os que estão sendo santificados. Presente contínuo. Mais uma vez, irmãos, a evidência de que você foi salvo, a evidência de que você foi salvo. E Pedro, e Paulo, e João vai dizer assim, olha a fala de Jesus aqui: quanto ao mais, está limpo, certo? Está puro, definitivamente. A evidência de que você foi resgatado do lamaçal do pecado, purificado pelo sangue de Cristo derramado naquela cruz, é que você cresce dia após dia, caminhada após caminhada, passo após passo, cresce em busca por santidade. Nenhum descrente é capaz de viver em santidade. Ao contrário, nenhum crente deixa de buscar santidade. Precisa apenas os pés, o teu dia a dia buscando pureza, segundo as palavras que vemos aqui. E para fechar então, por que isso é importante? Olha como que as coisas se ligam aqui. Por que nós vemos, João nos leva ao entendimento de que eu evidencio que estou purificado para sempre, buscando uma vida de pureza? Porque não basta estar no meio dos crentes, é necessário ser crente. Não basta estar na igreja, é necessário ser igreja. Olha o final do verso 10 e o verso 11, para eu concluir. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Verso 11, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse, nem todos estáis limpos. O que nós aprendemos aqui? Ele olha para os 12, para o início daquela igreja, dizendo, vocês estão limpos, purificados para sempre, pertencem a mim, são meus, amados desde antes da fundação do mundo, com amor inabalável, imerecido por vocês. Não foram alvos desse amor porque fizeram algo importante demais, foram alvos desse amor porque Deus quis revelar em vocês a graça dele. Mas não todos. Disse ele isso porque dentre aqueles havia um que o negaria.
João nos mostra aqui que não basta estar entre os crentes, é necessário ser crente. O coração de Judas tinha como Deus apenas ele mesmo, apenas o seu próprio interesse. Não basta estar entre a igreja, é necessário ser igreja, é necessário ter Cristo como dono, é necessário ter Cristo como o bem mais precioso da nossa existência. Essa era a diferença de Judas para os demais. Não basta estar no meio dos crentes, é necessário ser crente também. Irmãos, frequentar igreja, estar em cultos, não salva ninguém, não purifica ninguém. O que purifica o cristão é o sacrifício substitutivo de Jesus Cristo. E é evidenciado através de uma vida constante de busca, uma vida de busca constante por satisfazer a vontade desse Senhor, que é meu dono. Não basta estar na igreja, é necessário ser igreja. E eu sou igreja quando a voz do meu dono fala mais alto que a minha própria voz do meu coração. Eu sou igreja quando o único adorado no meu coração é aquele que pagou a minha vida com a sua própria morte. Eu sou igreja quando Ele é o meu Senhor, quando Ele é meu dono e quando é a Ele que eu sigo. Eu não sou igreja quando eu frequento todos os cultos da igreja presbiteriana. Vós estáis limpos, mas não todos. A evidência, com base nesse texto aqui, esse ensinamento, que nós fomos purificados pelo sacrifício de Cristo, é que nesse exato momento, a voz do nosso Senhor, isso é pureza, é você viver de acordo com a voz de Cristo. Impureza é você rejeitar a voz de Cristo. A evidência de que nós somos dele, de que nós pertencemos a ele, de que somos de fato discípulos, é que o seu chamado nos alcança e nós o seguimos. A voz dele faz todo sentido para nós. A voz do Senhor é quem nos conduz. Eu concluo aqui então com a amada igreja. Nós aprendemos aqui sobre a obra de auto-humilhação de Jesus Cristo, uma parte dela. E a partir daqui isso vai se intensificar. E o ponto máximo dessa humilhação é a sua morte na cruz. Nós vemos que essa humilhação cumpre um propósito eterno de Deus, que tem por objetivo resgatar aqueles a quem Deus amou antes mesmo da fundação do mundo, porque Ele os retirará do mundo. Ele os amou de forma especial. Essa humilhação de Cristo nos mostra, nos revela o quão fiel o nosso Salvador é. Ela nos ensina o que é um discípulo que imita o mestre, que se torna capaz de servir outros, como se esses outros fossem mais importantes, entendendo como pessoas mais importantes, como pessoas dignas de serem servidas. Nós aprendemos com o sacrifício de Jesus, ou com o texto apresentado por João, que apontará para esse sacrifício de Jesus, a sua humilhação máxima, que só é possível compreender e viver aquilo que esse texto, que o mestre nos ensina, se nós formos cheios do Espírito Santo. É no dia em que o Espírito Santo governar a sua vida. Não há capacidade de entender sem Ele. Nós aprendemos aqui que se não formos alvos do sangue de Cristo que purifica os homens, nada mais pode nos fazer aceito por Deus. Independente do quanto você se esforce para fazer boas obras, o quanto você se empenhe para estar na igreja, se você não for alvo do sangue purificador de Jesus Cristo, jamais teremos parte com Ele. E por fim, Ele nos mostra que não basta estar no meio dos crentes para ser crente. É necessário evidenciarmos com a nossa própria vida que Ele é aquele a quem nós seguimos, que nós jamais o trairemos. Entre eles estava um traidor, que ampliou o significado da humilhação de Jesus Cristo. E
E o que eu apego aqui para concluir com vocês, irmãos, é que se não fosse por essa obra de auto-humilhação, nós estaríamos perdidos. Temos muito para aprender com o nosso mestre. Ele nos amou primeiro, antes que nós pudéssemos merecer. Louvado seja Deus, que, como Paulo diz, ele não quis por usurpação, ele não se apegou ao fato de ser como Deus. Antes se esvaziou, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz.